Bom, o que a gente vai falar aqui é uma história de parceria, né? Vou falar para vocês como foi que a gente idealizou, né? E foram alguns dos desafios que a gente enfrentou e qual o direcionamento que a gente estava dando para a inteligência artificial dentro da Sensidia. O próprio Kleber deu um spoiler, né, do que a gente ia falar, e tô aqui com o meu parceiro, né? A Luísa está com a gente, foi o primeiro parceiro a acreditar na ideia, né? Então ele atuou com a gente não só com patrocínio do projeto financeiro, mas também validando. A gente vai entrar nos detalhes, mas validando o que a gente está fazendo. O Igor vai falar bastante disso. E, bom, trazendo os feedbacks e direcionando, né, o que a gente vai criar, né? Então, como a IA transforma o gerenciamento completo do ciclo de vida de APIs, né? É onde a gente pode, quando nós percebemos, né, o advento da inteligência artificial, na verdade, a popularização através das APIs, né, de IA como serviço, a gente parou para pensar aí, cara, como que a gente consegue aplicar isso no negócio da Sensidia, né? Como que a gente consegue o Full Life Cycle Management, né, que é o gerenciamento completo do ciclo de vida, onde a gente aplica isso, né, onde a gente conseguiria aplicar. Então, são, são muitos casos de possíveis aplicação, né, a gente teve que começar por alguma coisa, né, então a gente pensou desenho de APIs, a governança do portfólio, ou seja, a manutenção das APIs existentes, né, o monitoramento e operação delas, o uso, né, como é que eu melhoro a, a, a descoberta e a utilização das APIs, né? Políticas de segurança, testes, conectores, enfim, suporte. Cara, a gente tinha uma gama gigante e entre elas a gente escolheu três caminhos para percorrer, né? É um caminho do desenho de novas APIs, que é o core, né, o centro do que a gente faz, é desenhar APIs. Os três, né, as três frentes são bastante importantes. Né? Governar o que eu tenho, o desafio que é isso, né? E utilizar. Se eu tiver alguma coisa que promove a utilização das APIs, se eu tiver alguma funcionalidade que faz elas serem mais utilizadas, é para isso que a gente faz, né, as APIs, para que elas sejam utilizadas. Bom, nessas três frentes, a gente pensou, como que a gente vai abordar isso, né? Será que a gente não corre o risco de desenvolver alguma coisa que não seja muito relevante para um cliente, né? Então vamos chamar o cliente para o centro da conversa. Vamos trazer e validar com ele metodologia ágil, né? Rapidamente vamos validar. Então, como que a gente teria essa relação de cocriação, né? Bom, a Sensidia possui já o ferramental de APIs e tem a expertise, né? O cliente ele tem tantas peculiaridades que aqui eu chamei de API configurations, né? Ou as definições também, que são bem peculiares de cada cliente, e ele tem o conhecimento do domínio, né? Então, o domínio da UISA é o domínio de agro, de bioenergia, de cana-de-açúcar, de plantação, de solo, de água, de agrodefensivo. Então, são vários domínios de negócios especializados para aquela empresa, né? Então a gente pensou, vamos criar esse AI, a gente chamou de Acceleration Program, né? A gente nem sabia como que ia chamar disso, né? Como que a gente ia chamar essa iniciativa, né? Então a gente vai fornecer ferramental expertise, eles vão validar e a gente vai usar os dados de negócio para ver se a gente gera coisas interessantes, né? Que objetivos a gente tinha, né? Que a gente setou inicialmente, né? Economia de tempo, todo mundo quer que a IA faça e automatize alguma coisa para que seja mais rápido, né? A gente quer que tenha uma certa assistência do ponto de vista de copiloto mesmo, de eu vou te dar uma salvaguarda, eu vou te direcionar aqui no lugar para o caminho melhor,
né? Para você não cometer erros. Eu vou te falar quando tiver alguma coisa errada para você analisar. Provavelmente tiver, né? Eu vou pegar e vou ver uma API que já existe, eu vou entender que você está criando uma API muito parecida e vou falar, será que você não quer consumir essa API que já está aqui? Né? Então, uma assistência. Eu preciso que ela seja personalizável, né? A gente quer fornecer isso para todo mundo. Então, se a gente não deixar adaptar as idiosincrasias, né, dos negócios, a gente não vai conseguir, né, que isso seja escalado para todo mundo, né? E a gente quer escalar, aumentar o horizonte, né? A gente quer facilitar, a gente quer democratizar técnicas, a gente quer trazer o conhecimento e embedar no nosso produto, né? Então esses são alguns princípios que a gente já tinha bem antes de inteligência artificial. E aqui, quando eu falar inteligência artificial, estou querendo dizer Gen AI como um sinônimo, né? Mas eu quero embedar esse conhecimento. Então, nossos produtos devem aproveitar nosso profundo conhecimento em APIs e integrações, incorporando esse conhecimento em recursos que preenchem lacunas de conhecimento que nossos usuários possam ter. Então, eu quero guiar o cara, né? E tem que ser inteligente, né? A gente tem que aprender e a gente aprende, né? Eu originalmente vim de consultoria e eu vi, né? Eu passei por muitas empresas, já tem 4 anos que eu estou aqui e a gente vê que muitos dos problemas se repetem. São problemas de pessoas, de processos, de, de padrões, né? De como que a gente mantém esses padrões. E a gente pensou em começar por API, né? Se tivesse um mote que eu falar, que eu queria deixar para todos os clientes que eu conheci API first, por favor. Faça primeiro o túnel antes de assentar o trilho do trem, né? Fura o túnel antes. Você vai saber se vai atender aquela integração, se vai atender aquele serviço, né? Então, na Sensidia, começamos por API, design de API, né? Então, se a gente for pensar numa jornada padrão para isso, uma que eu fiz muitas vezes como consultoria, e que eu queria que algumas dessas vezes fossem um pouco mais automatizadas, vamos dizer assim, a gente vai, de forma muito ampla, entender necessidades de negócio, né? E aí é a tal da reunião, né? Vou entender, vou me reunir, já me reuni com muitos dos clientes, com seus arquitetos, demora, né? Tem um gasto de tempo enorme. Eu preciso buscar a documentação atualizada, que é um detalhezinho, né? Atualizada. Eu requisitos técnicos, eu vou ter que entender do domínio de dados, padrões arquiteturais, se é que existem, mas se eles existem, eles estão sendo aplicados de maneira correta aqui, eles estão o que a gente definiu para governar a infraestrutura, as APIs, o desenvolvimento, estão seguindo os padrões, né? Então, primeiro eu tenho que defini-los e depois garantir que estão sendo seguidos. É uma tarefa árdua, né? Garantir a conformidade, fazer reunião de validação do times especialistas, né? Os centros de excelência costumam ser um gargalo, né? Dependendo da velocidade que tem que se criar APIs, que tem que se migrar, que tem que se fornecer novos serviços, reunir todo mundo em 2024 no mesmo horário para discutir se está tudo coerente com a arquitetura, com a governança, é bastante desafiador, né? É como se eu fosse plantar, né? Dando um exemplo aqui de Wisa, com uma imagem gerada por inteligência artificial, é como se eu fosse fazer uma plantação muda a muda, semente a semente, né? Como se eu fosse, funciona, né? Mas a gente gostaria de poder ter alguma coisa que acelerasse, que facilitasse a gente, né? Que a gente pudesse embedar esse conhecimento, né? E aí, como exemplo, uma outra imagem, né? Não existe essa imagem, não existe essa colheitadeira, mas a inteligência artificial nos proveu ela aí. E qual que aí seria a ideia, né? Daquelas três principais ali
frentes, né? De maneira simplificada, sempre, sem a gente entrar muito em tecniquez, né? O que eu queria? Eu queria poder falar da minha necessidade de negócio, eu queria mostrar para alguma... o que é feito para mim melhor? É-me descrito a necessidade de negócio do cliente, eu leio, eu entendo um pedaço da base de conhecimento deles, que são as APIs que ele tem, que é a base de dados corporativa, que é PDFs, docs, enfim, o que a gente tiver, que os especialistas e os times de negócios do cliente criaram. E eu tenho que entender isso, né? Então, será que a gente não teria como fazer parecido utilizando a inteligência artificial? Foi exatamente isso que foi o caminho que a gente tomou. Vamos fazer uma solução que, utilizando várias técnicas e que vão precisar de refinamento, né? mas que estão em aprimoramento constante e veloz, né? Os modelos são cada vez mais poderosos. Não é uma coisa que eu sempre falo isso, não tenho receio disso agora, não tenho receio disso para o ano que vem. Mas daqui a 5 anos, se a gente mantiver o rate, a quantidade de inovação, na verdade, a velocidade que vem sendo criadas as coisas, provavelmente daqui a 5 anos a gente vai estar falando com coisas muito poderosas. Então, o que a gente fez? Criou essa solução que eu descrevo ali a minha necessidade, eu plugo o meu conhecimento, que foi feito com meus especialistas, eles ainda têm papel, os times de negócio ainda têm papel, não vão ser substituídos tão cedo por inteligência artificial, mas uma aceleração pode acontecer. Eu posso perguntar, né, para uma IA sobre resoluções corporativas e ela me responder. E da mesma forma, se eu falar como que se cria APIs e dizer que API que eu quero, ela consegue produzir ali do outro lado. O padrão é bem parecido, tá? Que a gente fez, mas utilizando outro produto, o Adaptive Governance, né? Hoje, da mesma forma, fornecendo o conceito do que é a governança corporativa, padrões, gestão de ciclo de vida, política de desenvolvimento, gerenciamento de versões, segurança, a gente embute isso no conhecimento da inteligência artificial e o que a gente consegue? Consegue sair de uma API que é dada quais são as inconformidades dela, né? Eu estou na jornada inteligente de manutenção de uma API que eu já tenho, e eu passo a sugerir as correções. Até hoje, isso já existe, né, no nosso Adaptive Governance, eu informo as inconformidades, né? Mas tá a cargo do desenvolvedor, do arquiteto, de quem tiver responsável resolver isso, né? E na última frente, né, como que eu melhoro o consumo das APIs? Como que eu trago mais gente para a minha frente de loja? Né? Então, é óbvio que o developer Portal ele serve para esse papel, né, de eu documentar minhas APIs e disponibilizar lá. Mas nem sempre é tão fácil achar e consumir baseado na informação que tem no developer Portal. Às vezes a informação é completa, ela é atualizada, mas eu vou precisar baixar algumas coisas para ler da mesma forminha. Né? Então, e se eu tivesse alguma coisa, que é a frente menos madura que a gente tem agora por tempo, né? Não por possibilidade, porque isso não é um desafio gigantesco. Se eu quiser perguntar para o Developer Portal quais são os produtos disponíveis, né? Ele pode me responder, né? Se ele tiver uma inteligência por trás, ele pode me responder quais são os produtos, porque ele chamou a API dos produtos e me retornou, ou ele pode, inclusive, me responder consumir uma API para descobrir que produtos são disponíveis. Né? Como eu faço para adquirir um produto? Você precisa usar esses parâmetros, o token é criado aqui, toma aqui um exemplo. Né? Então, eu quero comprar um seguro. Entra no site de uma seguradora e tenta comprar um seguro por API. Hoje. Não vai ser muito fácil. Mas e se eu tivesse um cara que me dissesse, né? Se eu tivesse um cara que me ajudasse, um developer novo, um parceiro novo, né? Que não necessitasse principalmente
de mais uma reunião, de juntar mais gente, que a integração fosse mais self-service, né? Então, essa seria a terceira frente, né, que a gente pensou em desenvolver. E como primeiro parceiro, primeira empresa que acreditou nesse caminho, a gente tem aqui o Igor, que é um coordenador, né, de tecnologia e de inovação lá da Wiza. Tá, vou passar a palavra para ele vai falar um pouco da Wiza e de como ele tem percebido o que tem ajudado, o que tem melhorado, né, como que está sendo a utilização dessa ferramenta que ele vai trazendo os feedbacks para a gente e a gente vai melhorando, né? Esse é o papel da parceria. Vai lá, Igor. Pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui participando hoje do evento, né? Gostaria de agradecer a todo o time Sensidia pela oportunidade. Me apresentando, eu sou o Igor Araújo. Atualmente eu coordeno o time de sistemas e inovação. E vou trazer aqui um overview sobre como que a Sensidia está nos ajudando a melhorar os nossos processos, trazendo mais eficiência com integrações e também governança. Sobre o ISA, todos aqui conhecem o ISA? Não. Ok. Nós somos uma biorefinaria, uma das maiores do Brasil. Nós estamos localizados no interior do Mato Grosso e o nosso core hoje é maximizar toda a nossa eficiência produtiva utilizando soluções tecnológicas. A Sensidia, há alguns anos, já vem nos apoiando. Um dos primeiros projetos nossos foi iniciar a jornada de migração e criação de APIs utilizando o Manager. E nessa jornada apareceram novos projetos e hoje eu vou falar sobre o AI Copilot, que é uma plataforma que está nos ajudando muito trazendo uma maior eficiência em relação à criação de APIs. Sobre também o ISA, a Wiza, acho que vale reforçar, a Wiza é uma empresa de 40 anos, onde nos últimos 5 anos nós estamos passando por um período de renovação. E dentro desse período de renovação, é legal assim, salientar alguns projetos também que nós já desenvolvemos e que já tiveram reconhecimento nacional, igual a blockchain, que nós implantamos. Hoje nós temos a rastreabilidade de todo o açúcar da nossa empresa. Eu tenho lá todas as informações de talhões, onde as principais colhedoras passaram para que esse produto chegasse no consumidor final. E é legal assim, salientar todo esse período de renovação. Nós saímos basicamente de uma usina para uma usina de inovação. O nosso processo produtivo é muito grande. Hoje nós temos o controle digital, utilizando tecnologia, desde lá do plantio até a entrega do produto final para o consumidor. E foi assim, nos últimos anos, para a gente conseguir chegar nesse nível, foi bem desafiador. Vou trazer aqui um overview, um vídeo rápido sobre a empresa e já falo sobre o Copilot. Nós somos a Wiza, uma das maiores e mais auto-integradas biorrefinarias do Brasil. Estamos localizados no estado de Mato Grosso, Brasil. Transformamos biomassa em biocombustíveis, biogás, bioalimentos, fertilizantes orgânicos e produtos de nutrição animal. Reduzimos a emissão de carbono e geramos energia limpa para promover a sustentabilidade do nosso planeta. Conheça mais sobre a Wiza em nossas plataformas digitais. Somos Wiza. Reforçando sobre o papel da IA, né, nas performances de desenvolvimento e criação de APIs, eu trouxe alguns pontos essenciais que, com o Copilot, nós obtivemos. Com o Copilot, desde a parte de saving para
aumento e melhora a performance na criação. Por exemplo, antes nós tínhamos diversos desenvolvedores, porém um ou dois desenvolvedores realmente tinham conhecimento técnico em desenvolver APIs. Hoje nós tivemos um save muito grande, eu vou falar no próximo slide, e isso é muito importante para a gente, porque a empresa hoje ela foca em desenvolver e inovar processos. Como toda a nossa cadeia produtiva é muito grande, o principal foco nosso hoje é a economia de tempo. Salientando que nós somos uma empresa de 40 anos, nós tínhamos muitos processos que nós realizávamos de maneira manual, preenchimento de checklists na empresa inteira. Com essa jornada de inovação que nós estamos tendo, nós melhoramos e basicamente 75% do nosso processo produtivo já está de forma digital. E o Copilot nos ajuda a também a melhorar a qualidade desses desenvolvimentos, traz também uma governança para a gente desenvolver, e está sendo bem interessante essa parceria. Relacionado à utilização da IA no nosso ambiente corporativo, como eu mencionei, nós temos um time, desde pessoas que entraram através de programas de jovem aprendiz até especialistas de sistemas e desenvolvimento e back-end. Hoje, a nossa economia de tempo usando o Copilot é muito grande. Por exemplo, nós temos alguns processos que nós desenvolvemos internamente para as áreas. Por exemplo, um processo financeiro. Em 2 dias, nosso time consegue desenvolver. Só que lá atrás, nós tínhamos uma grande dificuldade, que para desenvolvimento de API, nós gastávamos mais 5 dias. Então, eu gastava 2 dias para me desenvolver e gastava mais 5 para desenvolver uma API. Utilizando o AI Copilot, nós diminuímos esse tempo de desenvolvimento de APIs de 5 dias para 1 dia, que é assim, um resultado magnífico para nós. O que nós fazíamos em 1 semana, nós fazemos em basicamente 1 a 2 dias. Isso também traz muitos benefícios para o nosso time, porque quase todos conseguem realizar essas criações. Eu vou mostrar a forma que hoje nós utilizamos o AI Copilot, e também um ponto importante é que a gente consegue tirar toda essa carga de desenvolvimento de APIs dos nossos desenvolvedores e consegue direcionar esses desenvolvedores a trabalharem de maneira mais estratégica, focando realmente em trazer inteligência para o negócio e as áreas. Sobre ganhos e performance, começando aqui com a nossa mensuração de ganhos e performance, nós, para utilizar o AI Copilot, nós criamos uma jornada de inteligência. Nesse caso aqui, nessa criação, nós utilizamos o açúcar e a biomassa. Após nós realizarmos essa escolha, há um ponto que nos próximos slides eu trago é sobre a eficiência. Aqui são os intervalos e escalas de eficiência relacionadas ao conteúdo gerado utilizando o AI Copilot. Nós temos essas escalas de ruim, regular, bom, ótimo e total, e essa relação é uma relação direta sobre o que realmente eu estou buscando com a nossa base de informação, que é a nossa jornada de inteligência. Basicamente aqui, no início do desenvolvimento da API utilizando o AI Copilot, eu tenho um prompt, onde basicamente eu busco ali, hoje eu necessito saber todos os resultados de colheita, plantio, eficiência, manutenção, e desejo que você retorne endpoints para isso. Após nós manipularmos essas informações no prompt, nós temos aqui o retorno do AI Copilot e também ali a mensuração da eficiência desse conteúdo. A correlação entre o que eu busquei com o conteúdo que está vinculado à nossa jornada de inteligência. Aqui, como exemplo, eu trouxe alguns pontos relacionados a planejamento, colheita,
carregamento, corte. Basicamente, hoje, como a gente visa aumentar a nossa eficiência nos processos, nós, para chegar nesse nível, primeiramente, nós tratamos e digitalizamos todos os processos com alta relevância no processo produtivo. Com isso, a gente consegue ter um armazenamento de informação muito mais correlacionado com o que realmente a gente precisa. Informações de carregamento, corte, todas as informações estão em algum sistema dentro do nosso processo. Aqui outros exemplos, como descarregamento, maturação. Um ponto importante é que, após nós realizarmos essa pesquisa, após nós aplicarmos o prompt, antes mesmo de a gente ter esse retorno, nós estruturamos as informações, temos as jornadas e nós temos aqui também já uma estrutura de busca, envio de informações. Basicamente, ele traz para a gente toda a estruturação da API. Após isso aqui, nós já temos como utilizar isso a partir do manager. Durante esses meses de parceria, juntamente com a Sensidia, nós estamos realizando muitos testes para chegar no nível que nós estamos utilizando hoje. Foi uma jornada desafiadora. Nós estamos tendo uma aceitação muito grande, até mesmo pela aplicação nas áreas. Nós temos diversas áreas hoje que, por exemplo, financeiro, é uma área crítica, onde nós realizamos essa estruturação de APIs utilizando o AI Copilot. E em relação à aderência, estamos tendo um ganho muito excelente, porque o que a gente basicamente gastava 5 a 6 dias para desenvolver, a gente está desenvolvendo em basicamente 1 a 2 dias. Então, para a gente que tem um processo produtivo, que temos muitas áreas estratégicas ali em execução, esse é muito importante. Nós temos logística, financeiro, contabilidade, a parte de plantio, a parte de colheita. Então, são muitos processos mesmo, entendeu? E quando nós temos essa ferramenta junto com a gente consegue ter essa eficiência e entregar também mais confiança nos dados que a gente está manipulando. Aqui um pouco sobre o futuro da IA na Wiza. Como eu mencionei há alguns minutos, nós temos a blockchain, nós temos o controle da rastreabilidade do produto. É um assunto muito importante, porque para a gente entregar realmente informações confiáveis na blockchain, a gente precisa que os nossos processos estejam sendo entregados de uma maneira eficiente, entendeu? Um dos nossos pontos que a gente vai seguir é sobre também aprimoramento da ferramenta. Como nós desenvolvemos em parceria, Sensidia e Wiza, nós temos uma visão que a gente pode explorar muitos setores estratégicos da empresa. Um ponto muito importante também, que é sobre a contagem de carbono, que são as emissões de CO2. Para a gente realmente entregar isso, a gente precisa que o nosso processo esteja estruturado e com realmente muita governança, entendeu? E, basicamente, a forma que isso está nos ajudando está sendo muito legal e muito eficiente mesmo. Nossos números de desenvolvimento estão aumentando e também trazendo muitos outros reflexos relacionados a isso. Pessoas que são, por exemplo, nós temos um projeto interno onde nós trazemos jovens da região para aprender TI. Basicamente, em um mês de TI, os jovens já estão com todo o conhecimento de criação de APIs, entendeu? Isso para a gente é muito fascinante e ajuda também muito no nosso desenvolvimento. Porque como a gente tem muita demanda de TI de desenvolvimento, de tecnologia, às vezes falta um tempo ali para ensinar esses jovens. E como a gente tem isso para facilitar, está sendo uma experiência magnífica. Basicamente é isso, pessoal. Da minha parte de Wiza, eu queria deixar o agradecimento pela oportunidade e vamos em frente com essa parceria que
futuro é nosso, Tiagão. Opa, Obrigado, Gama e Igor. O Gama talvez seja um dos poucos cariocas que fala bolacha, não fala biscoito, né? Nosso gêniozinho que está ajudando no desenvolvimento desse produto aí, com um track record incrível em Accenture, muitos anos na Petrobras, e faz 4 anos está com a gente ajudando a construir esse produto. E a Uisa foi a parceira que embarcou nesse projeto para a gente trabalhar, tem trabalhado duro ali ao longo desses meses para fazer o lançamento desse produto. Reza a lenda que o CFO aprovou um desconto especial no Copilot aí, depois dessa ajuda que vocês deram. Com certeza. Beleza? O time está deixando aqui o QR Code para rodar as perguntas, tá? Então, o celular, eu estou online aqui, as perguntas que forem chegando, eu vou fazendo para o time aqui. A primeira delas é o seguinte: vocês acham que num futuro teremos mais demandas por profissionais que revisarão as APIs do que necessariamente profissionais que criarão APIs? com certeza, eu acho. É futurologia, né? Mas eu acho que a partir do momento que a gente tiver uma geração quase perfeita, eu acho que o ser humano não vai querer mais ficar lidando com isso, né? A gente tem uma ferramenta que gera muito bem uma API. Eu quero só que a gente não consegue responsabilizar essa ferramenta, né? Então precisa de ter um par humano, no mínimo, num caso que a gente consiga gerar com muita excelência, no mínimo validando, né? No mínimo se responsabilizando por aquilo. Legal. Tem uma pergunta aqui, eu acho que é específica mais para você, Igor. Qual área dentro da TI fica responsável por manter a documentação da API? Que é isso que é a base para funcionar o Pilot, né? Hoje, nosso time de desenvolvimento faz o total acompanhamento dessa documentação, e toda e qualquer alteração que nós realizamos, ampliações que nós fazemos, nós temos também um setor de governança que nos apoia com essas atualizações. É isso aí. Tivemos uma pergunta aqui com votos, então ela subiu no ranking. O que efetivamente o Copilot gera? Código, documentação? Código e documentação, né? Se a gente pode analisar, na verdade ele gera um contrato de API, que não deixa de ser código e documentação, né? O que ele faz é que ele, a partir de uma descrição de negócio, ele faz um passo a passo, onde ele sugere algumas jornadas, que é como a gente chama as jornadas de negócio, né? Ele pensa e sugere alguns endpoints que cumprem aquelas jornadas. Tudo isso é customizável, tudo isso você pode dar o seu próprio input, né? A gente está ali no fantástico mundo das APIs para quem quiser experimentar, né? Ele está ali em exibição. E no final, os endpoints, né? Descrição de negócio, jornada, endpoints, Swagger ou OpenAPI Specification ou contrato de API. Então é documentação e é código também. É isso aí. Aqui a pergunta queima-roupa, igual o Kleber faz no WGO lá. Então, vamos lá. Como vocês estão lidando com a alucinação de AI e a criação de endpoints que eventualmente não correspondem à necessidade? Isso é o nosso grande objetivo, né? Que ele não alucine, né? A gente utiliza uma série de técnicas de IA, que eu até acabei de discutir com o pessoal ali na Masterclass de IA, Chain of Thought, RAG, Few Shot Prompting, enfim. Tem uma série de técnicas que a gente faz para tentar aumentar, né, a assertividade. A gente carrega contexto do cliente numa base de dados vetorial. Enfim, a gente carrega esse cara, carrega as APIs do cliente, carrega esse contexto para que ele faça o melhor possível ali. Ainda assim, ele alucina, né? Quando a gente colocou ali aquelas métricas que o Igor passou rápido assim, talvez os mais espertos tenham olhado assim, pô, cara, 50 ali, como que ele saiu de 6 dias, assim, para um dia com 50? O que é aquele 50 ali, né? O 50 não é uma melhoria de performance de tempo, né? É porque para a gente saber quanto que é melhorar, e a gente está trabalhando nisso, né? De ter métricas melhores. Métricas são difíceis, né? Para a gente saber quanto que ele melhoraria de tempo, a gente teria que saber muito perfeitamente quanto ele gasta hoje. Enfim, aquilo ali é uma métrica de assertividade, para quem perguntou, né? A gente notou o seguinte: a API ela não precisa ser 100% correta para acelerar bastante,
né? Ela é um V0. Ela primeiro que te dá possibilidades para você que não entende nada daquele negócio, te dá esse V0, e ela não erra 100%. Só de você ter um, um contrato que 50% dele está ali correto, e seja porque ele gerou algumas coisas incorretas ou porque faltou, né? A gente tem já um ganho. Agora, nós vamos iterar. A gente está pegando os feedback deles, temos várias outras features possíveis de operar mesmo um API Gateway, não só ficar no contrato, de gerar testes, código, enfim, tudo isso a gente está lá analisando o backlog. Mas é sempre a luta. A luta é que ele não alucine, né? A gente faz um monte de técnicas, ficaria meio chato eu falar o que é, mas ainda assim alucina, tá? É impossível, 100% não é aproximado, e a IA é uma aproximação sempre. É isso aí, é para ajudar, né? Não é para resolver. Pergunta mais votada aqui, tivemos muitos votos. Quando o Copilot estará disponível no API Gateway da Sensidia? Essa é uma pergunta que eu vou ficar devendo, sim. Exatamente. Eu acho que a gente está disponibilizando ele como um add-on. A data, eu não sei. Mas a gente já está conversando, já estamos fazendo alguns pilotos. Nosso foco é melhorar a assertividade, diminuir a alucinação. E eu não tenho uma data, assim, para falar a verdade. Maravilha, maravilha. Mas vai ser em breve, com certeza. Quando vocês falam de desenvolvimento de API, se referem ao back-end de maneira completa? Não. Aqui, nesse contexto, e de fato né? A API sem o back-end, ela é mocada, né? Mas aqui a gente está falando de contrato de API, tá? É o primeiro passo. A gente está falando só do contrato, a gente vai falar para quem conhece, interceptors, a gente vai falar de N coisas, de código, enfim. A gente está só priorizando algumas coisas e a gente está falando de API o contrato mesmo. Maravilha. Pergunta aqui, ó, quais os maiores desafios enfrentados na implementação do Copilot com relação à LGPD? As informações internas das empresas são tratadas em contexto privado? Sim. Essa é uma preocupação que quando... A gente teve até... E aí, tranquilo, né? Os dados são criptografados em repouso, em trânsito, são totalmente estratificados por cliente, então não tem compartilhamento, não tem alimentação, é tudo privado, é do jeito que todo mundo espera que seja, né? Legal. Tem uma pergunta aqui identificada do Joel Freitas, ele é da empresa Impasa, correto? Ele diz o seguinte, gostaria que falassem mais sobre microserviço. Como é construído a gestão? Comente mais sobre. Eu não entendi a pergunta. Assim, microserviço dele é uma estrutura de como ele foi construído ou sobre construção de... Não sei, se o Joel estiver aí. Joel, tá por aí? A gente consegue o microfone para você. Não? Joel Freitas, da empresa Impasa. Provavelmente deve ter saído. Porque como ele colocou, gostaria que falasse mais sobre microserviço, como é construído a gestão, comente mais sobre. Então, se ficou uma dúvida. Outra pergunta identificada, acho que é Salmi ou Salmi, desculpa se eu errei a pronúncia aí. Como anda a evolução do conhecimento dos profissionais sendo apoiados pela IA, principalmente os mais júniores? Acho que essa pergunta é mais como um contexto lá da UISA, né? Como vocês estão lidando com os profissionais mais júniores na questão de AI. Basicamente, com os jovens que nós instruímos, né, que adentram pelos projetos sociais, nós temos todo um roadmap de conhecimento que nós aplicamos com eles. Desde o início, antes de eles adentrarem na UISA, eles têm já aulas sobre desenvolvimento, sobre governança, sobre LGPD, e quando eles adentram realmente na UISA, eles já têm um overview sobre como funciona o setor de desenvolvimento e inovação. Isso já ajuda muito a gente, porque eles já entram com uma visão mais estratégica sobre o negócio. E, basicamente, é dessa forma que nós estamos seguindo hoje. E, em relação à utilização do Copilot, está tendo um aceite muito grande, porque se torna uma forma mais fácil de você realizar a criação da API, né?
Maravilha. Tem uma pergunta aqui muito votada também, Gama. Qual a estimativa de custo final? Não sei se a gente tem isso ou não, ou um pouco mais de como funciona. É custo ou preço? Eu acho que é custo. Perguntou o custo. Porque Então, assim, se a gente falar o preço, a gente não falou não onde, sabe mas nem que- a gente já está vendendo aí. Você não sabe, mas o time de venda já está fechado. Trato com o Copilot. Tá, com o tempo esgotado, assim, depende muito da quantidade de APIs, né? Assim, a gente tem um custo parecido com qualquer solução, né, de software. É uma solução comum, né? Não é uma coisa, talvez não tão comum, mas assim, e a cobrança geralmente de IA, desses modelos, das Big Techs, enfim, geralmente é por tokens. Então depende muito da quantidade de APIs, da quantidade de endpoints, né? A gente depende muito, a caso, né? A gente até tem que entender a precificação desse produto aí. Maravilha. E aí, eu acho que uma aqui bem interessante que chegou com o tempo esgotado, mas vamos lá, cabe mais uma. Quais fontes de dados o Copilot pode consultar? Perfeito. Ele pode consultar sites, documentos textuais, né? Seja PDF, doc, o que ele tiver, que a empresa tiver. E também ele já traz as APIs que estão no Manager, né? Ele é uma ferramenta integrada com o Manager, que tanto traz as APIs para se basear, para gerar as próximas, quanto faz o deploy da API gerada. Maravilha, maravilha. Pessoal, esse daí foi o Thiago Gama e o Igor da Wiza, apresentando um pouco mais a nossa solução Copilot. Obrigado, obrigado. Valeu.